Bom dia, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje, seguimos refletindo sobre a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já vimos quais são as ordenanças que Cristo deixou para a sua Igreja, que são o batismo em águas e a Santa Ceia. Hoje veremos mais um aspecto interessante da Igreja cristã, que ao longo dos séculos tem resistido aos ataques malignos que se levantam contra a sua missão. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, no programa anterior concluímos nossa reflexão sobre as ordenanças da Igreja. Hoje vamos refletir sobre a interpretação que as igrejas fazem sobre a presença de Cristo por ocasião da celebração da Santa Ceia do Senhor. Veremos então maneiras de interpretação da presença do Senhor à sua mesa. A maioria dos cristãos harmoniza seus pontos de vista sobre este assunto com uma entre estas quatro tradições. Primeiro, a Igreja Católica Romana. Segundo, a interpretação luterana. Terceiro, a interpretação zwingliana. E, finalmente, a quarta, calvinista ou reformada. Em primeiro lugar, vamos analisar como pensa a Igreja Católica. A doutrina católica romana sobre o significado da Santa Ceia ou da Eucaristia, oficialmente foi adotada no Quarto Concílio Laterano, no ano de 1215 d.C., e reafirmada no Concílio de Trento em 1551 d.C. É chamada de transubstanciação. Este posicionamento teológico ensina que quando o sacerdote abençoa e consagra os elementos, o pão e o vinho, ocorre uma mudança metafísica, de modo que o pão é transformado no corpo de Cristo e o vinho é transformado no seu sangue. O termo metafísica é usado porque a Igreja Católica Romana ensina que características como a aparência e o sabor dos elementos ou os acidentes permanecem os mesmos, mas que a essência interior, a substância metafísica, foi transformada, baseados em Marcos capítulo 14, versículo 22 a 24, que dizem: E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando o partiu, e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Marcos 14, 22 e 24. Acreditam que a totalidade de Cristo está plenamente presente dentro da substância dos elementos, ou seja, admitem que nos elementos da Eucaristia ou da Santa Ceia ou comunhão estão presentes o corpo de Jesus Cristo, tão perfeito como está nos céus. Então, transubstanciação é a conjunção de duas palavras latinas, trans e substancia. Isso significa a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Jesus Cristo, no ato da consagração. Isso significa que esta doutrina defende e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia, conforme a enciclopédia Wikipédia. Como consequência, aquele que participa da hóstia consagrada está recebendo a expiação dos pecados venais, ou seja, dos pecados perdoáveis, por contraste aos pecados mortais. Daí a expressão transubstanciação.
Em segundo lugar, temos a interpretação da Igreja Luterana. Não é? Martinho Lutero, o monge agostiniano que se converteu ao protestantismo e desencadeou a reforma religiosa do século XVI, não é? Embora rejeitasse outras facetas da doutrina católica a respeito da ceia do Senhor, não rejeitou totalmente a ideia de que o corpo e o sangue de Cristo estivessem presentes na Santa Ceia. Lutero ensinava que o corpo e o sangue de Cristo estão, entre aspas, com, dentro de e abaixo de os elementos do pão e do vinho, não é? Doutrina esta que posteriormente veio a ser chamada de consubstanciação. Talvez possamos dizer que esta teoria, assim como a doutrina católica, não é, da transubstanciação, continua sendo altamente sacramental e ainda entende por demais literalmente as palavras figuradas de Cristo a respeito do seu corpo e seu sangue. Nessa visão, os elementos da comunhão são vistos com mudança em sua estrutura física e se tornando substâncias espirituais. Em terceiro lugar, vem a interpretação zwingliana, de Ulrich Zwinglio, um contemporâneo de Martinho Lutero, também um dos líderes da Reforma Protestante. Divergia dele na questão da presença de Cristo na comunhão. A posição de Zwinglio era de que a ênfase da comunhão era apenas um rito que comemora a morte do Senhor e a sua eficácia para o crente. A teoria zwingliana é mais conhecida hoje como a teoria memorial. Zwinglio rejeitava qualquer noção da presença física de Cristo à sua mesa. Ensinava, pelo contrário, que Cristo estava espiritualmente presente para os professantes da fé cristã. Muitos seguidores de Zwinglio eram tão fervorosos na sua rejeição à ideia da presença física de Cristo que, com efeito, repudiavam até mesmo a ideia de Cristo estar presente espiritualmente no culto da comunhão. Por essa razão, muitos seguidores desse conceito tendem a ressaltar que a ceia do Senhor é uma cerimônia comemorativa na qual o crente apenas relembra a morte de Cristo na expiação. E a quarta interpretação é de origem calvinista reformada. Assim como Zwinglio, João Calvino rejeitava totalmente a ideia de Cristo estar fisicamente presente nos elementos ou com eles. Mas que Zwinglio, porém, Calvino enfatizava grandemente a presença espiritual de Cristo à sua mesa. Entenda que se tratava de uma presença dinâmica, semelhante ao significado do termo grego anamnesis, quer dizer, mediante o poder do Espírito Santo, a opinião teológica reformada ressalta relevante ao crente que participa da comunhão com uma atitude de fé e confiança em Cristo. Calvino estava dizendo que o finito não pode conter o infinito. Se você tem uma quantidade de água infinita, não pode conter essa água em um copo de 200 ml. Simples de entender? Considere de novo a confissão de Westminster. No sacramento, diz essa confissão, no sacramento participamos não apenas exteriormente dos elementos visíveis, mas também recebemos intimamente, pela fé, real e verdadeiramente, a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte. E nele nos alimentamos, não carnal ou corporalmente, mas espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente no pão e no vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos presentes aos seus sentidos exteriores. Os pentecostais, de modo geral, entendem que a presença de Cristo na Santa Ceia é real, porém de natureza espiritual. A natureza humana de Cristo foi divinizada em sua ressurreição, mas o seu corpo espiritual não tem características físicas, como havia antes de ressuscitar, sangue, carne. Por isso mesmo, estando presente na primeira Santa Ceia, ele diz: fazer isto
em memória de mim. Eu pergunto, você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Se ainda não o fez, faça-o mais rápido, para garantir o seu seguro de vida espiritual, que lhe assegura a salvação por meio da morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. Espaço Jovem. Bom dia, a paz do Senhor. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11:3. Não há explicação para a criação de Deus. Tudo nasceu por meio da sua vontade. A palavra viva dele deu origem aos céus, à terra, à luz, enfim, aos seres viventes. Tentar explicar isso de uma maneira sistemática e racional, seja pela teologia ou pela ciência, é improvável e sem fundamento. Deus se agrada quando cremos, mesmo sem ver ou sem ter explicações para tal. Esse é o real sentido da fé. Vamos agora louvar o Senhor? Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vá em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. No cuentes tus mayores sueños a nadie. No muestres tus heridas para quien no tiene remedio para curarte y fuerzas para levantarte. No, 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 no. No te lamentes para quien quiera ver tu dolor.
No te muestres débil a tus enemigos. Muéstrale a Dios. No llores para quien no sabe descifrar la lágrima de sufrimiento en tu mirar. Existe un lugar que es propio para eso. Eres tú y Dios en el altar. Cuando conté mis sueños para alguien, me dijeron son grandes de más para ti. Cuando hablé donde quería llegar, me dijeron que no vaya más allá. Pero con Dios fue muy diferente. Dijo sigue porque contigo yo estoy. Cuando tuve miedo a seguir, dijo que siga porque me hizo para ser vencedor. Fue entonces que jamás me limité. Guardé en mi corazón las palabras de Dios. Descubrí que sus planes para mí son mucho mayores que los míos. Lloraré a Dios, contaré todo a Dios. Cerraré la puerta de mi cuarto y estaré a solas con Dios. Solo Dios y yo. Yo mostraré a Dios todos los sueños míos. Todo en su altar yo entregaré. A partir de hoy, solo Dios y yo. Solo Dios y yo. Yo mostraré a Dios todos los sueños míos. Todo en su altar yo entregaré. A partir de hoy, solo Dios e eu. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu. Eu mostrarei a Deus todos os sueños míos. Todo en su altar yo entregaré. A partir de hoy, solo Dios y yo. A partir de hoje é Deus e eu. A partir de hoy, solo Dios y yo. E nada Mais ninguém. é Deus e eu. Es Dios y yo. E mais ninguém. Nadie más. E como você já sabe, a Almadep não para, a Almadep faz mais. O 20º Ejocamp, Encontro de Jovens e Adolescentes do Campo de Parnamirim, já está chegando, acontecerá próximo mês. O evento acontece durante o período de carnaval. Serão 4 dias dedicados a ensinamentos sobre a palavra, através de pregações e palestras e também de louvor a Deus. Chame seus amigos, monte uma caravana na sua igreja e participe. Amanhã tem culto de mocidade no templo sede da ADEPAR. Você, sua família e amigos estão convidados. Por hoje é só. Deus os abençoe e até sábado que vem. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora mais o Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Ministério da Família com Cristo, da ADEPAR, se prepara para a realização de mais um encontro de casais com Cristo.
Culto de Santa Ceia no Templo Sede e nas congregações da ADEPAR. Culto de missões no Templo Sede da ADEPAR tem relatórios da obra missionária. Tudo isso daqui a 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR reúne dirigentes e diretores de departamentos. A direção da Assembleia de Deus em Parnamirim, a ADEPAR, sob a presidência do pastor Elinaldo Renovato de Lima, reuniu-se com os dirigentes de congregação e de departamentos para tratar de assuntos administrativos da maior importância dentro da programação da igreja para o ano de 2019. Dentre outros assuntos, foram abordadas novas diretrizes administrativas, tendo em vista a situação de crise financeira pelas quais passa o Brasil e o Estado, o que traz reflexos nas contribuições de todas as igrejas. Algumas medidas foram tomadas para o equilíbrio das finanças da igreja. Na ocasião, foram apresentadas as medidas administrativas, o que foi bem recebido pelos líderes das congregações, unindo-se todos para que a boa administração dos recursos da igreja sejam racionalizados nas congregações de Parnamirim, visando a boa organização de cada igreja. Culto de missões do Templo Sede da ADEPAR tem relatórios da obra missionária. O culto de missões é organizado pelo Departamento de Evangelização, Missões e Discipulado da ADEPAR. Atualmente, o diretor de missões é o presbítero Vitoriano Gleidson de Oliveira. O DEMID cuida da coordenação dos trabalhos de missões transculturais e também supervisiona e apoia os trabalhos das missões locais e nacionais. No culto de missões participaram a Orquestra Louvor de Sião e os demais grupos de louvor. A leitura oficial foi feita pelo diácono Eli Anderson, seguida de oração pelo diácono Eugênio. A seguir, houve uma entrada solene de bandeiras ao cântico do hino por Eliude e oração pelo missionário Oséias de Paula. A seguir, foi apresentado o momento missionário enfocando o projeto de missões para a América do Sul, enfatizando a realidade espiritual do nosso continente, que se afigura muito carente da verdade do Evangelho de Cristo. Existem muitas religiões e igrejas, mas a maioria distante dos princípios do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na sequência, a missionária Ana Leica, de Monte Alegre, ministrou a palavra de Deus, enfatizando a necessidade de conserto na vida dos crentes, para que Deus possa operar no meio da igreja. Na mensagem, baseada no episódio envolvendo o personagem Acã, que prejudicou toda a nação de Israel por ocultar coisas que não agradaram a Deus. Culto de Santa Ceia no Templo Sede e nas congregações da ADEPAR. Durante a semana que se finda, foram realizados cultos de Santa Ceia no Templo Sede e nas diversas congregações e igrejas do interior, no âmbito da ADEPAR. O culto de Santa Ceia tem grande significado espiritual, pois foi instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo às vésperas de sua morte na cruz do Calvário. A fim de manter a unidade e a comunhão da igreja cristã, Jesus instituiu a cerimônia da Santa Ceia com seus discípulos. Na última reunião com eles, diz o Evangelho, ele tomou o pão e partiu e disse: "Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim." Em seguida, depois que comeu o pão, repartido com seus discípulos, Jesus tomou o cálice do suco da uva, conforme a expressão original do grego do Novo Testamento, e disse: "Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim." Não se trata de mero ritual religioso, mas a Santa Ceia representa e exige que cada cristão esteja em comunhão com Deus e com seus irmãos em Cristo, pois a igreja, na terra, representa o corpo místico de Cristo. O corpo de Cristo é formado de membros, que são crentes fiéis, os quais precisam ter uma vida de amor e santidade para assegurar a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e uns com os outros. A ADEPAR realiza a primeira reunião das supervisoras do Círculo de Oração. A Assembleia de Deus em Parnamirim, através do Departamento Feminino, sob direção da irmã Isis de Castro, realizou a primeira reunião do ano, na segunda-feira, na parte da tarde, com as supervisoras do Círculo de Oração. As supervisoras realizam um trabalho de grande valor, ajudando na organização e desenvolvimento dos trabalhos do Círculo de Oração. O
Os círculos de oração se constituem em trabalhos de grande significado para o crescimento espiritual da igreja local. São trabalhos organizados e dirigidos por mulheres cristãs que se dedicam à difícil tarefa de incentivar a igreja a buscar a presença de Deus através da oração. Existem os círculos de oração de adultos e também os círculos de oração de jovens e de crianças, com reuniões semanais a cargo de dirigentes e auxiliares, com a supervisão das irmãs supervisoras. O trabalho dessas denodadas irmãs só podem ser avaliados por Deus. Elas oram pela igreja, pelas famílias e pela salvação das almas para Cristo. Ministério da Família com Cristo da ADEPAR se prepara para a realização de mais um encontro de casais com Cristo. A Assembleia de Deus em Parnamirim é uma igreja que dá prioridade à família. Em todas as congregações e igrejas do interior, há uma programação voltada para o fortalecimento do casamento, do lar e da família. O Departamento da Família, sob a direção do pastor Cleomar Francisco, organiza e coordena eventos voltados para a valorização da família. A equipe de direção geral EDG do Ministério da Família, sob liderança do pastor Elinaldo Renovato de Lima e sua esposa irmã Iris de Castro Lima, se prepara para a realização de mais um encontro de casais com Cristo promovido pela ADEPAR. O ECC terá lugar nos dias 15 a 17 de março. Os que já fizeram o encontro de casais podem indicar outros casais desde que participem das reuniões preparatórias. Todas as terças-feiras no templo sede da ADEPAR. Reunião de obreiros do interior da ADEPAR na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, dia 11 de fevereiro, haverá reunião mensal de obreiros do campo da ADEPAR. O pastor Elinaldo lembra a todos para se fazerem presente, pois serão tratados importantes assuntos da programação para 2019. Na reunião, os obreiros trazem relatórios para o acompanhamento das atividades pela direção da igreja. Esse foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. De vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus queridos irmãos e amigos do Fonte de Vida, que agora estão assistindo o nosso programa através da internet, não é? Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço a vocês por continuarem conosco, mesmo nessa nova forma de veiculação do programa. E contamos com as suas orações. E quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por tudo que nos tens feito, Senhor, por tantos irmãos amigos, crentes ou não, evangélicos ou não, que estão na audiência do Fonte de Vida. Abençoa, Senhor, a todos os queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vá em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor.